pessoas, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um caso que não foi esse caso em específico que me fez falar, porque eu já tinha comentado sobre isso no meu TikTok. Porém, este caso, ele meio que veio à tona. Não veio à tona, mas saiu um vídeo recentemente de uma situação que aconteceu com o Goulash, pra quem não sabe. O Goulash, ele tá sendo acusado de influenciar jovens a desviver as pessoas. Recentemente, o Goulart, ele fez um vídeo respondendo a acusação que a TV Record, né, supostamente fez pra ele. Porém, o vídeo dele é apenas uma gameplay. Essa situação toda é uma coisa que a gente tem que realmente conversar, porque recentemente eu escutei pessoas com opiniões parecidas do que dessa TV, e graças a pessoas como essa, estão criando pessoas desinformadas, mas existem muitas pessoas que a confiam cegamente no que a TV fala. Pessoas mais velhas, pessoas que não têm aquela coisa de realmente, sabe, pegar e pesquisar pra ver se é real. Tem pessoas que não conseguem mexer no telefone, que não tem esse conhecimento que a gente tem. Então eles ficam meio que, não meio, mas eles ficam totalmente vulneráveis ao que a televisão vai falar. E por que eu estou comentando sobre esse assunto? Porque eu fiz um vídeo recentemente falando sobre um caso. Eu estava no cabeleireiro e a mulher, ela simplesmente estava conversando sobre este caso em específico, né, de que um menino, né, de 14 anos, se não me engano, ele desviveu os pais, e a mulher realmente começou a falar que o problema era a questão de jogos, que os jogos deixavam as crianças violentas. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Então, eu realmente acredito que a TV pode influenciar nas pessoas e pode trazer uma grande informação. Então, assim, jornais, melhorem, tá bom? Vamos melhorar, porque o trabalho de vocês é passar informação. Suposta acusação da TV Record, mais especificamente do Domingo Espetacular, que rolou ontem à noite. Eu vou só dar um contexto, um resumo muito rápido do que rolou, só para quem tá 100% por... O link deste vídeo vai estar aqui na descrição. Então, se vocês depois quiserem dar uma olhada no vídeo separadamente, com calma, vocês podem dar uma olhadinha. Eu não vou deixar toda a parte do vídeo também, né, para não dar um BO, mas também, pra também não me estender muito, né, porque eu vou fazer muito comentário, né, enfim. por fora de tudo da internet aqui, dessa notícia que rolou uns dias atrás, tá? Mas vamos lá. Bom, uns dias atrás, um menino de 14 anos de idade, ele matou a família a tiros, né? Os pais e o irmão. E foi um negócio horrível, foi um negócio, uma tragédia absurda, assim. E é claro que depois que isso rola a investigação, mano, vamos ver o motivo, o que aconteceu, por que ele fez isso, pega o celular do filho, tal. E descobriram algo interessante, eu diria, tá? Então eu tô aqui no Balanço Geral da Record e fala assim, ó: casal de adolescentes planeja e comete assassinato sob influência de jogo online. Menina de 15 anos incentivou o namorado de 14 a matar a família dele. Sob influência de jogo online, né? Isso implica que um jogo online incentivou, deu ideia pra fazer isso, tá? Um adolescente de 14 anos e sua namorada de 15 foram apreendidos sob suspeita de envolvimento no assassinato da família dele, no Rio de Janeiro. A polícia revelou que o jovem planejava o crime em mensagens trocadas com a namorada, motivado pelo desejo de se mudar pra Mato Grosso e viver com ela. E aí, eu não fui muito adentro dessa notícia porque não me interessou, né? Obviamente. O que mais me interessou foi a questão do jogo, mas, né, essa questão do caso em si, pelo que eu vi muito por alto, é porque eu acho que os pais reprovavam o relacionamento dos dois e tal, e eles queriam se juntar, eles estavam em estados diferentes, o cara tem 14, 15 anos, enfim. O casal se conheceu em um jogo online, que já foi proibido em outros países devido à sua natureza imprópria para menores de 18 anos. Aí eu falei, pô, mano, jogo online? Que jogo online é esse, mano? E por que ele tá disponível pra qualquer um comprar ou baixar e tal? Por que não, né? O que aconteceu? Um jogo online que é proibido? Bom, o jogo nada mais é The Coffin of Andy and Lily, aquele jogo de RPG de terror, que conta a história de dois irmãos canibais. É isso, eu fiz um vídeo sobre isso. Os dois se conheceram na internet em um jogo de extrema violência e terror psicológico, e passaram a manter um relacionamento virtual. Pra quem conhece minimamente de internet e de jogo, como esses caras aqui não conhecem, que dá pra perceber, essa frase não tem sentido algum. Não tem lógica, é absurda, porque não é um jogo online, né? Não é trocar mensagens no jogo online que foi proibido, não faz sentido. É um jogo de RPG. É esse aqui, tá? É um jogo de RPG chamado The Coffin of Andy and Lily. É um terror psicológico, com humor pesado e sombrio, com uma boa drama, como a gente vê aqui nas tags do produto. Inclusive, na descrição do conteúdo do jogo, fala aqui que tem um conteúdo maduro, linguagem forte, violência, gore e temas sugestivos, tá? E o que aconteceu, mano? Eu fiz um vídeo sobre esse jogo. Não é sobre esse jogo, mas é quase como uma gameplay, né? Basicamente, eu joguei o jogo, só que dublando e cortando e meio que narrando por cima. Mas meio que é uma
gameplay glamorizada, coisa que é uma das coisas mais comuns aqui do YouTube, tá? Enfim, eu fiz esse vídeo sobre a história do jogo, né? Pegou 2,8 milhões de views. E assim que saiu essa notícia, eu falei, mano, essa coisa vai respingar em mim com certeza absoluta, mano. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Eu fiz esse vídeo aqui, chamado A Notícia Mais Absurda Que Eu Já Vi. E foi realmente pra mano, me precaver, falando, cara, isso aqui vai cair em cima de mim, isso aqui vai dar ruim e tal. Já tô explicando aqui, mano, isso aqui não tem nada a ver, pelo amor de Deus. E bom, eu estava correto, porque ontem de noite, no Domingo Espetacular, apareceu na TV aberta pra todo mundo ver, né? Um montão de pais e velhos e idosos e pessoas que não sabem de nada do mundo de internet, de jogo e tal, e que tem aquele pensamento retrógrado, mano, horrível de jogos causam morte, sei lá o que, né? Lançou essa matéria aqui: casal de adolescentes choca o país ao planejar e cometer assassinato sob influência de jogo online. As investigações mostram que o casal acompanhava os tutoriais sobre o jogo que estão disponíveis nas redes. Tutoriais sobre o jogo, mano. Olha, nesse ponto que eu queria falar. Eles simplesmente ficaram no sensacional. Tá foda. Eles ficaram no sensacionalismo. E simplesmente foi isso. Eles não se importaram se o que eles iriam falar iria repercutir em alguém. Eles não pensaram que, gente, e se a gente perguntar pra algum estagiário pra ver se é isso mesmo? Tipo assim, é muito mais fácil a gente criticar um jogo, falar com o BO do jogo, do que a gente tentar entender qual que é a origem. Tipo assim, a gente não sabe o que acontecia em relação a como que tava essa criança. É muito mais fácil vocês pegarem uma situação, contornarem tudo aquilo e não colocar a culpa no que os pais não sabem o que os filhos estão fazendo. Não tô falando em questão do pai simplesmente ter que ficar com o telefone do filho o tempo todo e baixar o Family Link, porque eu acho que esse tipo de coisa de Family Link não funciona dependendo da criança, tá? Eu acho que esse negócio de Family Link pode ser... Na verdade, eu acho que dependendo da idade, você não tem que ter telefone. Mas já como eles estavam numa idade mais avançada, né, por exemplo, com 14, 15 anos, eu acho que um acompanhamento psicológico da criança, desde pequena, é uma coisa extremamente necessária. Pessoas mais velhas têm esse costume de falar que essa coisa de ir no psicólogo é coisa de louco. Inclusive, a minha sogra, ela tem essa coisa de falar que ir no psicólogo é coisa de louco, mas eu acho que, principalmente para não criar crianças violentas, para não criar crianças desse tipo, no psicólogo ele começa a notar se a criança tem a predisposição ou não. Então, por exemplo, minha mãe, não sei se eu tenho aqui, eu tenho, deixa eu pegar. Pior que eu não tenho nenhum livro da minha mãe aqui. Minha mãe, ela escreveu um livro um tempo atrás, chamado Diário de um Presídio. Nesse livro, ela conta o diário de alguns detentos, né, como eles começaram nos reeducandos, como eles começaram no mundo dos crimes. Mas tem gente que tem reeducandos que conta que começou no crime com 8 anos. Então, tipo assim, tem pessoas que têm a predisposição, tem crianças que têm a predisposição. Tem um filme chamado Precisamos Conversar Sobre o Kevin, que é uma criança que já demonstrava psicopatia, entendeu? Então, assim, não foi o jogo que fez a criança matar, entendeu? Até porque, por que a criança tava jogando um jogo? Por que o menino tava jogando um jogo que não era pra idade dele, sabe? Tipo assim, os pais não sentam, não tentam dar abertura, não tentam conversar com a criança. Nós crianças sentiam muito mais impactado com um filme que nossos pais assistiam perto da gente do que mero jogo. Pode ter certeza. Era sempre aquela coisa, vai dormir. E eles ficavam assistindo filmes de ação, de morte, não sei o que tem. Porra na cara dela. E aí, barraco! E você, criança, sempre ficava de olho. Se você acha que um jogo pode fazer com que a sua criança queira matar, gente, a gente não tá falando de uma brincadeira. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. Super sério. Entendeu? A gente tá falando de uma criança de 14 anos. 14 anos já tem que ter noção das coisas. Entendeu? É muito mais fácil você criar uma criança e dar o telefone pra ela do que você ensinar o que é certo e errado, do que você ensinar a sua criança a ter um mínimo, mas um mínimo, no mínimo, de senso do que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que ela deve, o que ela não deve, qual que é o senso comum. Eu acho muito mais fácil pais colocarem culpa em jogos, sendo que desde que a criança cresce, nasce e já dá um tablet pra criança. É muito simples, você olha pra uma criança hoje em dia, você não consegue ter uma conversa com uma criança. A única coisa que ela fala é tipo rios e coisas do tipo. Tem muitos fatores que levam uma criança, que levam uma pessoa a cometer o crime.
E não é a questão de um jogo, não é a influência de um jogo. Muitos fatores, é uma situação muito delicada. Lidar com uma criança é uma situação extremamente delicada. Por exemplo, damos exemplo aí. Exemplo número 1. Por que a criança estava jogando um jogo maior de idade? Você sabe, tudo bem, você nunca jogou um jogo que era maior de idade? Sim, Roblox tem jogos que é classificação de 18 anos e tudo mais. Tá bom. 2. Por que essa criança estava sem acompanhamento psicológico? 3. Por que os pais não sabiam disso? 4. De onde essa criança tirou essa violência? Os pais dele eram violentos? A criança via muitas coisas de violência na infância? Ela via muitas situações violentas na infância? E por que ela tinha uma arma? Mais eles falam, mais eu sei que eles não sabem de nada. Isso é muito bizarro, mano. Eu não sei como... Nossa, mano. É muito irresponsável, eu diria. Só neste vídeo que mostramos ao advogado especialista em direito digital, há cerca de 3 milhões de visualizações. Enfim, aí mostrou meu vídeo, né? Ah, Gu, mas não mostrou seu nome, não mostrou nada. Aconteceu uma situação dessa com o Michael Kister. Não é a primeira vez que essa emissora faz um BO desse. Por conta dessas coisas de informação, de falta de informação ou lacuna na informação, falta da comunicação. Gente, uma rede de jornal tendo uma falha de comunicação tão grande é algo amador. Então, tipo assim, teve cortes em que ele fala que ele teve medo de andar na rua porque as pessoas começaram a ir atrás dele por conta disso. Eu acho que essa reportagem, a forma que eles fizeram as coisas, tipo assim, eles não pensaram por um momento que, isso iria chamar atenção, que é só colocar no Google, só colocar no YouTube, que a pessoa ia chegar até o vídeo. Tem casos de jogos... Não, eu vou mostrar pra vocês. Por exemplo, vamos lá, vamos aos casos. Vocês estão tão acostumados a falar que o problema é os videogames, mas temos tantos casos de que pessoas que jogaram videogames teve literalmente vidas salvas. Temos coisas boas também. E vocês não falam sobre isso quando vocês estão fazendo uma matéria sensacionalista. Vocês não falam sobre isso. Existem relatos de pessoas que tiveram suas vidas salvas ou aprenderam habilidades importantes através do videogame. Exemplos incluem um menino que salvou o avô de um acidente de carro após aprender manobras em Mario Kart. E 2 meninos que reconheceram granadas como tais devido em um jogo de Counter-Strike. Além disso, jogos que podem melhorar raciocínio rápido, coordenação, motor e capacidade de resolução de problemas. Garota de 10 anos diz que Mario Kart lhe ajudou a salvar vidas. Menina assume controle de carro a 100 por hora e evita acidente. Segundo ele, as partidas de Mario Kart ajudou. Então, assim, é muito simples você entender que da mesma forma que sua criança está jogando um jogo e da mesma forma que ela está assistindo um filme, todos são entretenimentos, todos são uma forma de você se conectar. Então, sabe quando você está assistindo um filme e você começa a chorar no filme porque uma pessoa morreu, ou que uma pessoa no filme está chorando? Você está imerso naquilo. Existe a imersão em tudo que você está fazendo. Se você está assistindo um filme, se você está lendo um livro, se você está jogando, você está imersivo. A vida, ela te coloca imersiva nas coisas. A internet te coloca imersiva nas coisas. O TikTok te deixa extremamente imersivo. Então, tudo é uma imersão. Novelas, em geral, que passam em rede aberta, muitas situações levam uma criança a ser uma pessoa violenta. Muitas situações. Gente, é sério. É muito fácil vocês arrumarem desculpas para aquilo que é muito mais simples de ser arrumado. Por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe dela não aceita que ela é LGBTQIA+. Ela não aceita. Mas a filha dela menor de idade tá fumando narguilé, tá bebendo todo tipo de coisa, ficando bêbada, tudo junto, todo mundo ali bebendo e tudo mais, ficando louco. Tudo bem, mas a filha dela beijar garotas? Quando você para lidar com os BOs, é muito maior do que você pode imaginar. Então parem de culpar os jogos, comece a prestar atenção na sua criança, tá bom? Porque antigamente eu não tinha jogos, mas também tinha violência. Então é sério, esse foi o vídeo, não vou falar mais nada, não vou me estressar, minha pressão já está bugada. É isso, tchau.